Olá, vamos apresentar para vocês a chapa verbetográfica. Nós comentamos na apresentação do verbete-verbete que o verbete-verbete ele é uma fórmula formal e nós conseguimos essa chapa verbetográfica de uma maneira para facilitar a nossa escrita de verbete, porque ela já está toda maceteada, ela já está com cabeçalho, ela já está com a paginação correta, ela já está com as margens corretas, já está indicando para nós algum tipo de letra correta quando varia. Poucas vezes elas variam, mas a gente vai mostrar para vocês quando elas variam. Intervalo entre, ou espaço entre palavras, vocês vão ver que já está totalmente maceteada. Então, o que a gente vai fazer com vocês agora é chamar a atenção de como utilizar essa chapa sem danificar essa padronização feita nos verbetes, tá bom? Então, vamos agora prestar atenção, eu vou mostrar agora no arquivo para vocês. Então, observem aqui, olha, onde está o meu cursor, esse retângulo. Nesse retângulo, nós temos o título na primeira linha e a especialidade na segunda. Vocês repararam que ela está escrita em caixa alta? Então, mas ela não é letra maiúscula. Esse tipo de diagramação aí é versalete, né? Então, reparem só, esse N, esse primeiro N aqui, ó, ele está um pouco maior do que o segundo N. Isso significa que esse primeiro N, ele está em letra maiúscula. Então, vamos pensar aqui num título que tenha dois nomes. Por exemplo, eu fiz um verbete chamado estética numérica. Então, se eu quero escrever estética numérica, eu vou cobrir aqui essa primeira parte, correto? Vejam só como é que eu fiz. Agora eu vou colocar um shift para colocar o E, porque ele vai ficar em letra maiúscula. Tiro agora o shift e vou escrever o resto da palavra. Estética. Repararam que o primeiro E vai ficar em letra maiúscula? Esse primeiro aqui. Vamos ver agora, para eu colocar o numérica. Nós temos que ter entre a palavra estética e a palavra numérica 3 espaços. Vocês vão reparar comigo aqui, ó, eu vou passando aqui o espaço, ó, o primeiro, o segundo e o terceiro, repararam? Uma outra maneira da gente ver também é vocês ativarem aqui, ó, esse sinal de parágrafo aqui em cima, estão vendo? Eu vou ativar para vocês verem quantos pontinhos tem entre a palavra estética e esse no aí que a gente vai escrever o numérica, estão vendo? Então, para eu escrever o numérico, eu vou usar o mesmo artifício que eu usei anterior. Eu vou cobrir todo esse no e vou escrever o numérica. Correto? Então, desse jeito, olha, o N ficou em letra maiúscula porque foi a única letra que eu coloquei o shift para ficar a letra maiúscula. Vou agora colocar a especialidade. Vocês repararam que a especialidade está entre parênteses, né? Então, eu não vou marcar os parênteses. E eu vou fazer a mesma coisa. Esse verbete foi feito na especialidade matematicologia. Então, o M do matematicologia vai ser em letra maiúscula. Eu vou colocar shift M e vou escrever o restante. Matematicologia. E já ficou pronto. Então, eu não danifiquei e já está pronto. Então, esse tipo de letra do título da especialidade, ele é escrito em versalete, ele tem uma pequena expansão entre as letras. Eu não preciso me preocupar com essa questão aí dessa padronização. Ele já está pronto na chapa, é só saber utilizar a chapa. Aí vem abaixo desse retângulo, vem o 2 espaços e a palavra conformática, porque é a primeira divisão. Já está pronto, eu não preciso de mexer. Vem aqui a definologia, ponto. Aqui sim eu vou ter que colocar o cursor e vou dar então o meu primeiro espaço.
Aí eu vou escrever, a estética numérica é. Então vamos lá, a estética numérica é. O que está acontecendo? Ele pegou aí, está generalizando aí uma coisa que eu não quero, que é o negrito. Eu vou cobrir esse negrito e vou tirar o negrito com Ctrl N aqui, né? Ou usando essa teclazinha aqui. Outra questão também é que a estética numérica, que é o nosso definindo, ele é sempre em itálico, então eu venho aqui e dou o Ctrl I, ou esse atalho aqui. Então vamos ver aqui. E aí eu continuo, né, fazendo a minha definição. Tematologia, repararam que já está escrito aqui, tema central, é só você completar de acordo com o seu verbete. Se ele é nosográfico, você coloca nosográfico, se ele é neutro, você coloca neutro, e se é homeostático, você escreve homeostático. No caso, é neutro. E o ponto é final sem negrito, por causa de quê? Porque a tematologia, ele encerra aqui, olha, com um ponto negrito. Então, aqui é um ponto sem negrito. Etimologia, você vai fazendo a mesma coisa. Sinonimologia, já repararam aqui, ó, lembra da aula que nós conversamos sobre sinonimologia? Que antes do número tem um espaço, depois do número tem 2 espaços. E a primeira sinonímia, ele vem com letra maiúscula e sempre tem um ponto ao final. Depois tem um espaço para o número 2, 2 espaços após o ponto do número 2 e assim por diante. Antonimologia já vem assim. Estrangeirismologia, vamos ver aqui, ó, estrangeirismologia tem 2 pontos, repararam aqui? Tem 2 pontos, vou marcar os 2 pontos para vocês verem, ó. Esses 2 pontos aí marcados, eles estão em negritos. Vocês já repararam que esse ponto final aqui já aparece ali em negrito? Como é que você vai verificar se já está em negrito? Você vem aqui, ó, e percebe que já está marcado aqui em negrito, né? Aí você preenche aqui no meio o estrangeirismo que você achar que cabe para o seu verbete. Uma questão aqui, o predomínio já está com a palavra predomínio, porque sempre essa atributologia começa com a palavra predomínio. Então vejam, a chapa prepara você para você não esquecer dos detalhes, ok? Por exemplo, nessa conformática aí, nós não temos aí, por exemplo, a citaciologia, a coloquiologia. Por quê? Porque são sessões esporádicas, né? Então, se você quer completar com as outras sessões da conformática, você vai no verbete, vê a ordenação entre as sessões e encaixa aqui exatamente no seu devido lugar, ok? Por exemplo, tem uma outra sessão que não está na chapa, que é a megapensenologia, porque também nem todos os verbetes têm megapensenologia. Não quer dizer que vocês não devam pensar nelas. Não, vocês podem pensar, devem pensar. Mas, se forem fazer, vão lá no verbete, veem a ordenação e voltem aqui para preencher. Depois vem a segunda divisão fatuística, a mesma coisa aqui, olha. A pensenologia, fatologia e parafatologia, elas são separadas por uma linha em branco, estão vendo? Né? Então, vocês, por favor, não percam essa chapa. Se perderem, recomecem numa chapa nova. Para isso, a gente vai deixar disponibilizada uma chapa lá na plataforma Moodle para vocês. A hora que vocês perceberem que perderam a configuração da chapa, vocês passem para uma nova chapa, mas não percam a configuração da chapa. Então aqui, olha, se vocês forem completando aqui, ó, o aula PCN pessoal da abstração matemática, não está correspondendo com o meu verbete, que eu não sei mais de cabeça o que eu coloquei. Eu estou agora criando novos itens, ok? Da abstração. Aí eu vou colocar agora, não sei, os pensenes. Vou repetir agora bastante pensene aqui, só para mostrar para vocês o que eu
Aqui, ó. Aí eu boto ponto e vírgula, vou repetir os pensenes, tá? Só para vocês verem o que acontece, ó. Viram o que aconteceu? Ele chegou aqui, ó, ele assumiu aqui a posição aqui nessa diagramação aqui, ó. Então, essa diagramação vocês não devem perder também, tá? Então, você tem aqui, esse espaço aqui já está todo programado. Então, pula a linha, continua na fatologia, parafatologia e assim por diante. No detalhismo, nós temos aqui alguns macetezinhos, olha, quase todas as sessões já estão aqui. Então, assim, ó, sinergismologia, já vem o sinergismo. Repararam que já tem o sem itálico e o sinergismo com itálico? Já é para lembrar vocês que o sinergismo, ele constitui num sublinhamento. Repararam que aqui é 2 pontos após sinergismologia e o ponto final vem em negrito? Olha só aqui, ó. O ponto final em negrito, o que significa que vai encerrar o início da sinergismologia com um ponto em negrito. Principiologia, a mesma coisa, já vem o princípio. Olha, tem uma vez só o princípio, o sinergismo. Quando vocês fizerem o primeiro, a palavra já está pronta aí. Quando vocês forem fazer o segundo item, vão ter que repetir a palavra, o princípio, correto? Aqui, a teoria, a técnica, o laboratório, o colégio, o efeito. Neossinapses. Nós vamos ver na seção neossinapsologia que ela pode ser construída de várias maneiras. Então, aqui não foi dado nenhum lembrete para a gente. A enumerologia também é bem específico, então não foi dado nenhum lembrete, a não ser que ela tem os 2 pontos em negrito e que o ponto final deve ser em negrito também. E assim por diante, gente. Quando chega, então, na interdisciplinologia. Uma outra questão que a gente pode observar é que não existe linha em branco entre uma seção e outra. Aí vamos passar agora para a perfilologia. De início, nós chegamos aqui e observamos que as seções elas são separadas por linha branca, tá certo? Por linha em branco. A elencologia já começa aqui, ó, a consim lúcida. Deixa eu tirar essa marca de parágrafo para a gente observar melhor. A consim lúcida, a isca humana lúcida, o ser desperto, o ser interessencial, a consim enciclopedista. Não necessariamente vocês vão precisar de usar esses itens, mas na fórmula, na chapa, já tem esses itens para lembrar vocês da existência desses itens. Aqui, o masculino começa com o, feminologia com A, também para lembrar, e a hominologia vem o Homo sapiens, o Homo com H maiúsculo, sapiens com letra minúscula, para vocês completarem aí os outros itens. A argumentologia, ele já vem exemplologia 2 pontos, um espaço, um igual, o A, ponto e vírgula. Isso é para lembrar vocês que a fórmula formal da exemplologia vem aqui antes a expressão do exemplário, que vocês vão criar de acordo com o tema de vocês. Depois vem o sinal de igual e depois vem o exemplo em si. E o exemplo em si sempre começa com artigo, o ou a. Vocês vão ter detalhes disso mais adiante, né? Na sessão, quando vocês forem estudar a sessão exemplologia, vocês vão ver detalhes maiores sobre esse assunto. Acabativa. A primeira acabativa é a remissologia. Vocês também vão ter aulas específicas sobre a remissologia, como aproveitar aqui essa chapa para não destruir essa chapa aqui. Vale agora de imediato observar os espaços, né? Olha, ele deixa marcado para você todos os espaços entre as palavras aqui. A frase enfática também. Estão vendo aqui a frase enfática? Em letras bem maiores do que o texto comum. Se você marcar aqui, vocês vão observar que ela muda de Times New Roman para Arial e ela passa para o tamanho 16. Se vocês entrarem no parágrafo, vocês vão ver que ela é em versalete, né, no estilo versalete. Então é só também não atrapalharem
a formatação aqui da chapa. Então, vamos supor que vocês queiram fazer aqui alguma palavra aqui. Então, não vou repetir aqui a frase, mas vamos lá. A, dois espaços, estética, numérica, aí pontinho, pontinho. Tá vendo? Eu tenho que colocar o A em letra maiúscula e o resto todo não com letra maiúscula, a menos que vocês escrevam com nome próprio ou alguma especialidade. Depois vem a questionologia e, por fim, vem a questionologia e, por fim, vem a bibliografia específica, que ela já vem toda maceteadazinha também, tá certo? Olha, então você vai colocar o nome do autor aqui em negrito, o sobrenome, né, do autor, a vírgulazinha em negrito, depois vem o nome do autor e o ponto e vírgula sem negrito, depois vem o título do livro, do artigo que vocês fizerem e assim por diante, tá certo? Cada uma dessas sessões nós vamos ter aula específica, mas vocês já vão começar a utilizar a chapa ao momento que vocês quiserem. Por isso a gente está apresentando a chapa para vocês desde agora. Vocês vão então utilizar a chapa na medida em que vocês acharem os dados assim específicos para o verbete de vocês. Outra coisa também é que vocês devem ficar bem à vontade, porque depois, por exemplo, se você colocar um item na fatologia e você achar um outro item que compondo com aquele vai criar, por exemplo, um binômio, vocês podem tirar dali e levar para a seção binomiologia. Mas o importante é que desde o início vocês comecem a utilizar a chapa. E não se preocupem se estragar uma chapa, estragar a saída da formatação, peguem outra chapa e apresentem o verbete numa chapa correta. Certo? Uma coisa muito comum da gente receber também é entre uma palavra e outra na fatologia, 2 espaços. Dê uma olhada para não deixar que isso ocorra. Entre um item e outro, não tem 2 espaços, né? A não ser na frase enfática, ok? Que entre palavra e outra tem sempre 2 espaços. Então, nós desejamos a vocês uma boa utilização da chapa verbetográfica e um bom trabalho aí na verbetografia.